Operação Sono Tranquilo realiza mais de 800 autuações em Santo André. Avenida José Odorizzi é reaberta em São Bernardo. Prefeitura de Mauá realiza castrações gratuitas em animais carentes. Planos de saúde registram aumento de beneficiários. Confira ainda nesta edição do J+. Lei que regulamenta gorjetas é sancionada. Terça-feira, 14 de março de 2017. Está no ar o J+, ABC. Olá, muito boa noite a todos. Está no ar o J+, ABC, transmitido ao vivo de segunda a sexta-feira, às 19 horas, pelo canal 27 da NET ABC. Acompanhe nossas notícias, participe do programa, nos seguindo também pelo Facebook. Nós estaremos conectados o tempo todinho com vocês. Agora, vamos às notícias. Desde a implantação da Operação Sono Tranquilo, a Prefeitura de Santo André já realizou mais de 800 autuações. Acompanhe mais detalhes em nossa reportagem. Em um mês, a Operação Sono Tranquilo realizou 841 autuações em Santo André, sendo 637 infrações diversas, 204 por som alto, além de 6 veículos que foram guinchados e levados ao pátio municipal. Por meio do Comitê Integrado de Segurança, o CIS, criado em janeiro, a municipalidade retomou seu poder fiscalizador e passou a atuar de maneira firme no combate ao som alto e demais delitos que perturbam o sossego da população. A partir de agora, a operação descentralizou sua atuação. O poder público averigou e compilou denúncias de locais apontados como focos de perturbação, recebidas em diversos canais de atendimento aos munícipes. Os pontos levantados têm atuação integrada com a Guarda Civil Municipal, policiais militares civil, além de vários departamentos fiscalizadores. O comitê realiza diagnóstico de denúncias relacionadas ao barulho e perturbação do sossego e também averigua irregularidades, seja por conta de estacionamento em local proibido, comércio irregular ou ainda a falta de alvará de funcionamento. Na insistência dos problemas, serão adotadas providências administrativas e penais. O Comitê Integrado de Segurança foi firmado pela nova gestão e se reúne quinzenalmente com as polícias para avaliar as estatísticas criminais de cada região da cidade. Atendendo a uma antiga reivindicação de moradores, a Prefeitura de São Bernardo liberou a Avenida José Odorizzi, no Parque dos Pássaros. O trecho de quase 1 quilômetro estava fechado há mais de 2 anos, devido às obras inacabadas do corredor leste-oeste deixadas pela antiga gestão. Para liberar o acesso, a Prefeitura acelerou a remoção do entulho e da estrutura abandonada no local, refez a pavimentação asfáltica e restabeleceu a sinalização viária do trecho. A expectativa é que a reabertura beneficie cerca de 3.000 motoristas por dia, desafogando o trânsito da região. Ainda falando sobre São Bernardo, a Prefeitura lançou na última semana o projeto Amigos da Biblioteca, que tem como objetivo engajar a população na manutenção e conservação das bibliotecas municipais e também do acervo público de livros. A ação teve início na Biblioteca Machado de Assis, no bairro Riacho Grande, onde 12 parceiros, entre eletricistas, marceneiros e ajudantes gerais, se prontificaram a cuidar voluntariamente do espaço cultural. O local recebe, em média, 1.000 visitas por mês. Os interessados em ajudar na manutenção das bibliotecas podem procurar a unidade Machado de Assis e preencher a ficha de inscrição. E a Prefeitura de Diadema lançou nesta semana o Giro Cultural Diadema, que se inicia com 2 roteiros. Um que começa pelo Centro Cultural Diadema e outro pelo Museu de Arte Popular. O tour será realizado às terças e quintas-feiras, às 9 horas da manhã e às 2 da tarde. Uma terceira visita acontece um sábado de cada mês nos mesmos locais. O projeto vai levar até 160 pessoas para fazer os roteiros culturais, acompanhados por guias que darão todas as explicações sobre os locais visitados.
As visitas devem ser agendadas com 15 dias de antecedência pelo telefone 40 72 93 14, no horário das 9 às 17 horas. E atenção aos moradores de Mauá que conhecem um cachorro ou gatinho que precise ser castrado, porque a Prefeitura realiza 250 castrações gratuitas mensais. Neste primeiro momento, o programa vai atender 150 cachorros e 100 gatos que pertençam às famílias carentes ou que estejam em situação de rua e que pesem até 20 quilos. Para se cadastrar no programa, é preciso comparecer ao Centro de Defesa e Proteção Animal, no prédio da Prefeitura, com cópia do RG, CPF e comprovante de endereço. O atendimento é feito às segundas, quartas e sextas-feiras, das 9 da manhã ao meio-dia e das 2 da tarde às 5 horas da noite, ou da tarde também. As cirurgias são realizadas em uma clínica veterinária no Parque São Vicente. Você sabia que o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC está monitorando a manutenção dos piscinões da região? Saiba mais na reportagem a seguir. E os 19 piscinões do ABC serão monitorados pelo Consórcio Intermunicipal Grande ABC. O órgão vai monitorar serviços de limpeza e manutenção executados pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica, vinculado à Secretaria Estadual de Saneamento e Recursos Hídricos. De acordo com o consórcio, os trabalhos nos reservatórios do ABC serão permanentes ao longo de todo o ano. O novo cronograma prevê serviços de manutenção preventiva entre abril e outubro, considerado o período mais seco do ano, com predominância dos trabalhos de desassoreamento. Entre novembro a março, época de maior incidência de chuvas, ocorrerá o serviço contínuo de capinação e a manutenção corretiva dos equipamentos. Durante reunião, também foi sugerido a realização de reuniões trimestrais entre técnicos das 7 prefeituras e do DAE para o acompanhamento dos serviços realizados. O superintendente do órgão agendou sua participação na Assembleia de Prefeitos de junho para realizar uma avaliação dos trabalhos. O consórcio vai discutir com a Prefeitura de São Paulo a construção do piscinão do Jaboticabal, na divisa entre São Bernardo, São Caetano e São Paulo. Porém, a data para o encontro ainda não foi definida. Agora trazemos boas notícias. Os planos de saúde registraram aumento de beneficiários em fevereiro no comparativo com janeiro. No mês passado, o setor registrou um acréscimo de 144 mil novos consumidores em planos de assistência médica. Segundo a agência reguladora, o aumento de beneficiários em planos do tipo empresarial motivou a expansão dos planos de assistência médica. No comparativo com o mês de janeiro, o setor registrou 160 mil beneficiários a mais neste tipo de contrato. Ao todo, 23 estados e o Distrito Federal apresentaram um crescimento de beneficiários em planos de assistência médica na comparação com janeiro. Ainda falando sobre saúde, uma portaria do Ministério da Saúde, publicada hoje no Diário Oficial da União, torna pública a decisão de incorporar comprimidos de 200 miligramas do antirretroviral etravirina para o tratamento da infecção pelo HIV no âmbito do Sistema Único de Saúde. Atualmente, encontra-se disponível na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais apenas a apresentação de 100 miligramas do remédio. E no próximo bloco, você confere lei que regulamenta gorjetas é sancionada. Denúncias de irregularidades em depósitos do FGTS já passam de 14 mil. Exportações crescem na segunda semana de março. Ainda você vai conferir a previsão do tempo para amanhã. Não saia daí de jeito nenhum. O J+ volta em instantes. Pronto, já estamos de volta. Se você é dono de estabelecimentos como restaurantes, bares ou até mesmo hotéis, preste atenção, pois o projeto de lei que regulamenta a proposta para a cobrança e distribuição de gorjetas foi sancionado. Entenda melhor na reportagem a seguir. A lei aprovada no Congresso Nacional foi sancionada sem vetos e entra em vigor nos próximos 2 meses. Com isso, a medida altera a consolidação das leis do trabalho CLT,
quanto ao rateio das gorjetas. A lei considera como gorjeta não só os valores pagos de maneira espontânea pelos clientes, como também o valor cobrado pela empresa como serviço ou adicional, a qualquer título, e destinado à distribuição aos empregados. A forma de distribuição desses recursos deve ser diretrizes da convenção ou acordo coletivo ou ainda pela Assembleia dos Trabalhadores. Os empregadores devem anotar na carteira de trabalho e previdência social e no contra-cheque de seus empregados o salário contratual fixo e o percentual recebido, além também da média dos valores das gorjetas referente aos últimos 12 meses. Além disso, se depois de mais de um ano cobrando as gorjetas, o empregador decidir deixar de cobrá-las, o valor médio das gorjetas arrecadadas deverá ser incorporado ao salário dos garçons. Nos restaurantes, bares, hotéis, motéis e estabelecimentos similares em que houver mais de 60 funcionários, será formada uma comissão de empregados para fiscalizar a cobrança e o rateio das gorjetas. As empresas que descumprirem os acordos de pagamento estão sujeitas ao pagamento de multa. Você sabe se a empresa onde você trabalha deposita corretamente seu FGTS? De acordo com o Ministério do Trabalho, desde o anúncio da liberação do saque de contas inativas, mais de 14 mil denúncias foram feitas por empregados. Cerca de 14.356 denúncias por irregularidades no depósito do FGTS foram registrados no Ministério do Trabalho, desde o dia 10 de março, primeiro dia de liberação do saque de contas inativas do FGTS. Por meio de nota, o Ministério alertou que a quantidade de trabalhadores prejudicados pode ser maior do que o número de denúncias apresentadas, já que uma única denúncia pode vir de um sindicato, por exemplo, o que representaria centenas ou milhares de empregados prejudicados. O que diz a lei? O depósito do FGTS está previsto na Lei 8.036/1990, que determina que todos os empregadores são obrigados a depositar em conta bancária vinculada o correspondente a 8% da remuneração do trabalhador no mês anterior. A legislação diz que os depósitos devem ocorrer mensalmente até o dia 7 e, quando a data não cair em dia útil, o recolhimento deverá ser antecipado. Além disso, as empresas são obrigadas a comunicar mensalmente os empregados sobre os valores recolhidos. Como denunciar? Se o trabalhador constatar que não teve o fundo de garantia depositado corretamente, pode formalizar denúncia contra a empresa. Ele deve procurar o sindicato representante da categoria profissional ao qual ele pertence ou uma superintendência, agência ou gerência do Ministério. O processo é feito de forma anônima, evitando possíveis prejuízos ao empregado. O trabalhador também tem a opção de oferecer denúncia ao Ministério Público do Trabalho ou ingressar com reclamação na Justiça do Trabalho. Nos casos em que a empresa não exista mais, ele pode ingressar com uma ação na Justiça do Trabalho e requerer o pagamento do FGTS devido. E o saque de contas inativas foi liberado pela medida provisória 763/16, assinada pelo presidente Michel Temer em dezembro do ano passado. E se você tem alguma viagem programada, fique atento a esta notícia, porque as companhias aéreas não poderão mais cobrar taxas pelo despacho de bagagens. A medida foi anunciada pela Justiça Federal de São Paulo, que concedeu na última segunda-feira uma liminar contra a norma que autorizava esta cobrança. Atualmente, os passageiros têm direito de despachar itens com até 23 quilos em voos nacionais e 2 volumes de até 32 quilos cada em viagens internacionais, sem pagar taxas extras. No cabine ou na cabine, os consumidores podem levar bagagem que não ultrapassem 5 quilos. Com os produtos brasileiros com preços cada vez mais competitivos no mercado internacional, as exportações cresceram na segunda semana de março. Vamos conferir. As exportações do país têm avançado fortemente. As vendas externas na segunda semana do mês cresceram 21,7%. Os dados foram divulgados na última segunda-feira e fazem parte do levantamento feito pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Esse desempenho levou as exportações do período para 4,86 bilhões de dólares.
Pela média diária de exportações, o resultado positivo foi influenciado pelo aumento de vendas de produtos básicos, com avanço de 31,2%. Entre a primeira e a segunda semana do mês, a média diária de venda desses itens passou de 401,9 milhões de dólares para 527,5 milhões de dólares. Os destaques da pauta de produtos básicos foram petróleo em bruto, soja em grão, minério de cobre, farelo de soja e café em grão. Já os itens semifaturados apresentaram crescimento de 19,3% ao passar de 97,3 milhões de dólares por dia para 116,1 milhões de dólares. Os produtos manufaturados também registraram aumento de vendas no período, uma alta de 11% ao passar de 281 milhões de dólares por dia para 312 milhões de dólares. Esses números mostram, na prática, que o país exportou mais tubos flexíveis de ferro e aço, veículo de carga, aviões, partes de motores e turbinas para aviação e açúcar refinado. E na segunda semana de março, o Brasil exportou mais do que importou, o que gerou uma balança comercial positiva de 1,7 bilhão de dólares. Bem, agora vamos aos números do mercado financeiro desta terça-feira. O dólar comercial fechou em alta de 0,54%, vendido a R$ 13,16. O euro encerrou com valorização de 0,07%, cotado a R$ 3,36. E a Bovespa fechou em queda de 1,27%. Vamos à previsão do tempo para esta quarta-feira? Em São Caetano, a mínima prevista é de 17 e máxima 28. Na capital, mínima de 17 e máxima 29. No litoral, nas cidades de Guarujá e Santos, o tempo fica entre 21 de mínima e 30 graus de máxima. Já no interior, nos arredores de São Carlos, Araraquara, a previsão é de 20 graus de mínima e 32 graus de máxima. Vamos ver como está a situação do trânsito nas principais vias da região com a repórter Ana Flávia Quitério, que está na Avenida Prestes Maia, em Santo André, ao vivo. Boa noite, Ana Flávia. Como é que está a situação do trânsito por aí? Boa noite, Darcio. Boa noite a todos que nos acompanham. E, Darcio, por incrível que pareça, Santo André apresenta pequenos pontos de lentidão neste momento. Na verdade, são 15 quilômetros de congestionamento e a Avenida Prestes Maia é uma delas, que apresenta um pouco mais de lentidão. Tanto para quem vai sentido o bairro Campestre, também para quem vai sentido a Avenida Dom Pedro II. E por falar em Avenida Dom Pedro II, também é uma outra via que está complicada neste momento. Além dela, a Avenida dos Estados, a Avenida Príncipe de Gales e a Rua Bernardino de Campos são as vias neste momento que apresentam lentidão em Santo André. A gente sempre está dando aqui mais quilometragem de congestionamento. Santo André é que tem menos comparado a São Bernardo do Campo, por exemplo, que apresenta neste momento 60 quilômetros de lentidão. Até por participação de alguns internautas neste momento também no jornal, disseram que Mauá e alguns pontos também de São Bernardo já está chovendo e muito. Então isso pode também estar causando o reflexo já no trânsito. As vias congestionadas em São Bernardo neste momento são, Darcio, a Álvaro Guimarães, a Brigadeiro Faria Lima, a Avenida Corredor ABD, a Dr. Ruge Ramos, bem conhecida também, a Lucas Nogueira Garcês e a Avenida do Taboão. As demais, os motoristas conseguem dirigir com mais tranquilidade. São Caetano do Sul, 6 quilômetros de congestionamento, a Avenida dos Estados, a Goiás e a Guido Eliberti e a Rua São Paulo é que estão complicadas neste momento, Darcio. Então, lembrando aí, vale ressaltar, de acordo com a participação dos nossos internautas, Mauá está chovendo bastante, São Bernardo também nós ouvimos que chove em alguns pontos, então o motorista que estiver se direcionando a uma dessas duas cidades, um pouco mais de cuidado e pode ser que essa chuva venha para Santo André e as demais cidades da região, viu, Darcio? Uma excelente noite a você, é com você aí no estúdio. Obrigado, uma excelente noite também para você, Ana. Amanhã à noite, a partir das 19h30, o bispo Dom Pedro Carlos Cipollini realiza a missa pela paz com forças de segurança da região na Catedral do Carmo, localizada no centro de Santo André. A celebração será aberta ao público e terá duração de aproximadamente 1 hora. Ao final da celebração, haverá uma bênção das viaturas presentes no local.
Estarão presentes também representantes do Exército, Polícia Civil, Militar e secretários municipais de segurança. O J Mais ABC desta terça-feira termina aqui. Outra exibição do nosso telejornal você confere à 00:30. Não se esqueça que você pode ver essas e outras notícias em nosso portal, hein? É o tvmaisabc.com.br. Boa noite a todos e até amanhã.